Boa noite, todo mundo. Então, nós vamos começar agora a segunda sessão integrada, né, entre emergência, terapia intensiva, endoscopia, cirurgia geral e banco de sangue. O tema hemorragia digestiva alta, alinhando cuidados. E hoje, especificamente, a gente vai alinhar os cuidados de hemorragia digestiva alta de origem varicose. Então, vou passar a palavra para o Rafael e Felício, né, são os apresentadores de hoje. E, de novo, reforçar o agradecimento aí pela participação, tanto dos meninos que vão apresentar, que estão montando todo esse conteúdo, quanto todo mundo que está aqui. Você, Rafa. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu fiz clínica médica no Odilon em 2018, 2020, né? Então, sou um eterno residente ainda. E fiz gastroenterologia, terminei em março desse ano, no Hospital Life Center. E aí a ideia a Nath, quando fez o convite, tanto para mim quanto para ele, era a gente fazer essas reuniões e alinhar, tanto com a gente como uma visão do especialista, junto com, no caso, no Odilon, a função nossa é de clínica médica e emergência, junto com o pessoal da cirurgia, da endoscopia, do banco de sangue, do CTI. Eu acho que essas reuniões vão ser muito proveitosas, né, até para a gente também aprender muito a visão do outro lado também. Então, a ideia nossa é fazer uma apresentação agora com a parte varicosa, né, ou seja, um segundo tempo da aula, que foi muito bem dada semana passada, para a gente tentar resolver as dúvidas que ficaram da aula passada e tentar realinhar outros pontos que a gente ficou de dúvida da semana passada que venham surgir. O Felício vai apresentar, eu vou apresentar uma parte, o Felício vai apresentar a outra parte, Felício R2 do Odilon. Só passar aqui. As referências, só para a gente ter uma noção, a referência nesse tema tem um vasto arsenal assim, da literatura, só que assim, os principais guidelines continuam sendo o Baveno, né, que é um consenso europeu da Sociedade Europeia, que ele se reúne na cidade de Baveno, e esse consenso era para ter saído até em 2020, por causa da pandemia, ficou atrasado, saiu ano passado. Então, ele é a principal referência assim, mundial do ponto de vista de hipertensão portal. Ele não aborda só o ponto de vista de hemorragia, como aborda outras questões relacionadas à hipertensão portal. Você tem um guideline da Sociedade Americana, do Colégio Americano de Gastro, ele citou, mas nesse caso ele usa mais o ponto de vista do sangramento não varicoso. O UpToDate tem um guideline da Sociedade Europeia de endoscopia. A gente tem um guideline da Sociedade Americana, acho que, como tudo, na gastroenterologia também sempre tem uma certa rivalidade entre Estados Unidos e Europa, mas é só para vocês verem, assim, por exemplo, há vários autores, por exemplo, a Guadalupe, que é uma referência mundial, vários capítulos de livro e referências são ela que escreve, ou seja, alguma pouca variação, mas, no geral, há um consenso. A gente tem uma visão geral, assim, por que a gente está falando desse tema? Eu acho que é óbvio para todos nós que estamos envolvidos em clínica médica e emergência o quão comum é a cirrose, e o quão comum são os sangramentos e a mortalidade e a morbidade disso. Só para exemplificar, hoje no poli, tinha um paciente varicoso, foi até o Felício vai falar mais para frente, foi passado até balão. Então, toda semana, eu não tenho dados do Odilon, mas talvez o pessoal depois possa até ajudar, assim, é muito comum o número de endoscopias que são feitas, o Odilon é referência na rede para hemorragia digestiva alta, e então isso é muito importante a gente falar. A principal causa de mortalidade dos pacientes cirróticos é a hemorragia digestiva. 25 a 40% dos pacientes com cirrose vão apresentar durante a vida algum episódio. Claro que os pacientes que tenham um CHARD mais avançado, pacientes com uma doença mais avançada, são mais propensos, mas independente disso, mesmo pacientes teoricamente compensados estão propensos a apresentar. Mortalidade muito elevada, até 20% de mortalidade por episódio, e um risco de 70% de recorrência, ou seja, você tem uma recorrência um número muito elevado em um ano.
A apresentação clínica vai se apresentar como HDA, o Elié já abordou isso daí, lembrando que a apresentação clínica mais clássica é hematênese. Por geralmente sangramento varicoso, sangramento de grande volume, acaba que a pessoa tem um reflexo ali de vômito e acaba apresentando hematênese, mas pode se apresentar como melena e pode se apresentar como hematoquesia. Então, esse conceito aí que hematoquesia sempre é sangramento baixo e que melena é alto, não é bem assim. A gente tem casos de hematoquesia, a pessoa tem sangramento de grande volume, com o efeito catártico aí do sangue, e a pessoa tendo um trânsito intestinal muito rápido, ela pode apresentar hematoquesia e o sangramento ser de etiologia alta. Em alguns casos de melena também, o sangramento ser de etiologia baixa, assim, e a pessoa tem um trânsito mais lento. Mas, a princípio, até que se prove o contrário, todo paciente cirrótico com sangramento ou que tem estigma de hepatopatia, a gente tem que considerar que pode ser uma etiologia varicosa. Onde conduzir a hemorragia varicosa? O Elié, na última aula, mostrou alguns scores, Blatchford, Rocal, que a ideia era tentar, na hemorragia digestiva alta, no geral, um paciente que chegasse no PA, tentar estratificá-lo para ter uma referência de onde manejar esse doente. No caso da varicose é um pouco diferente. Os scores, tanto o Rocal quanto o Blatchford, pontuam muito a questão de hepatopatia. Então, se você sabe que seu doente é cirrótico, ou se você está vendo que tem estigmas de cirrose, você vai tratar como varicoso. Então, até que se prove o contrário, paciente cirrótico que sangrou, paciente com estigmas de hepatopatia que sangrou, sala de emergência ou terapia intensiva. Então, hemorragia varicosa não é para manejar em sala amarela, não é para manejar em corredor, é paciente monitorizado em sala de emergência ou terapia intensiva. E agora vem a questão do manejo do paciente na sala de emergência. Esse fluxograma é até do UpToDate, é um fluxograma geral, é aquilo que o Elié já enfatizou, aquela questão que a gente sempre fala, que independente da questão do sangramento, o primeiro manejo é a estabilização clínica do doente. Ver se esse paciente está protegendo via aérea, ver a questão de acesso, se tiver falência de acesso periférico, se não tiver 2 acessos venosos, bom, se já funcionar um acesso central, se tiver com instabilidade, já pensar em invasões para pegar uma PA, e lembrar que o paciente cirrótico, a gente vai falar isso então um pouco mais para frente, esse paciente, você faz uma profilaxia para infecção, não é só questão de PBE, não é só o paciente que tem ascite, é profilaxia de infecção em cirrótico sangrante, ele tem que receber antibiótico, e você vai iniciar drogas vasoativas. No caso do Odilon ou creotide, mas pode ser os mais usados acabam sendo terlipressina ou creotide, mas na nossa realidade é o creotide. E aí muda um pouquinho que a gente o Felício vai abordar mais para frente, a questão do tempo de endoscopia. No paciente que não era cirrótico, um paciente que não era varicoso, esse tempo era de 12 a 24. Agora, no cirrótico, e suspeita de hemorragia varicosa, é dentro de 12 horas. Mas lembrando, mais uma vez, aquilo que a gente discutiu, a Cláudia, o Clínis, participaram da última reunião e falaram muito bem, a questão que não é também achar que a primeira coisa a se fazer é ligar para o endoscopista. A cena hoje, até a Elierte, o Antônio estava me mostrando a foto de uma paciente cirrótica que sangrou, é filme de terror mesmo, você vê aquela imagem, poça de sangue, essa paciente mesmo, o chão, a parede, essa madrugada no pódio, ficaram todas sujas de sangue. Então, às vezes, as pessoas assustam um pouco e já ligam para o endoscopista, sendo que tem muita coisa para ser feita. Então, pensar sempre nesse manejo, a questão do banco de sangue que a Ana Virginia falou, ter a questão de já, vai precisar de transfusão de urgência? Beleza, mas se o paciente tem como já fazer a reserva, você já faz a reserva e já prepara esse paciente. E aí, depois, você já tem tudo isso em mão, você já tem um primeiro estabilização dele, você já aciona o endoscopista. Então, isso aí é uma coisa que, enfatizando que já foi abordado na última aula, desse manejo inicial, que modifica um pouco a questão do antibiótico de droga vasoativa. Questão de estabilização inicial, guiada por fluido, isso aí também, qualquer paciente, né, gente, a questão aí, a gente não vai também lembrar que a gente vai precisar de sangue, né, não é só volume. Questão da hemoglobina-alvo já foi bem tratada, essa questão. E a questão agora de plaqueta e plasma, o Felício vai abordar bem, que é um pouquinho diferente.
Agora, passo a palavra para o Feliz para continuar esse manejo aí de hemocomponentes no cirrótico. Pessoal, então, continuando, né? Na verdade, complementando algumas ideias, algumas informações que a gente já começou a trabalhar na aula anterior. Então, chegou um paciente, né, com hemorragia digestiva alta varicosa, muitas das coisas que a gente pensou de quando não era varicoso na aula anterior, vai valer para o cenário atual. Uma das coisas que muda, que é importante a gente ficar atento, é essa questão dos hemocomponentes. Aí só uma ideia inicial é o seguinte: imagina um paciente que chega com trombose venosa profunda, né? TVP, e aí a gente maneja a paciente, depois a gente decide que vai anticoagular ela com varfarina. Se a gente quer saber se essa paciente realmente está anticoagulada ou não, qual prova que a gente vai usar? A gente vai pedir um RNI, o RNI dela veio entre 2 e 3, a gente vai falar, essa paciente está anticoagulada. Então, a gente vai confiar no RNI dessa paciente. Agora, será que se a gente pensar no contexto do paciente cirrótico, dá para a gente confiar no RNI do paciente cirrótico? Dá para a gente confiar na plaqueta do paciente cirrótico? Isso eu gostaria de chamar a atenção de umas ideias mais básicas, mas que é importante a gente ter em mente. Primeira coisa, por que no cirrótico muda? A gente sempre pensa, o fígado é responsável por produzir os fatores de coagulação. Então, se eu tenho um fígado doente, se eu tenho uma hepatopatia, vai diminuir os fatores de coagulação. Só que a gente tem que lembrar que o fígado ele não é só responsável pela parte pró-coagulante, ele também é responsável pela parte anticoagulante. Então, um paciente cirrótico, ao mesmo tempo que ele não tem a parte pró-coagulante dele funcionando de forma adequada, então, se ele não tem a parte pró-coagulante funcionando, ele está em risco de sangrar, a parte anticoagulante dele também não está funcionando de forma adequada. Então, o paciente cirrótico é um paciente muito difícil de manejo, porque ao mesmo tempo que ele está em risco de sangramento, ele está em risco também de ter um evento trombótico. Não é raro o paciente com cirrose, está com HDA, às vezes intercorrer com trombose de veia porta. Então, primeira coisa, o paciente cirrótico, ele está nos dois extremos. Ele tem o risco de sangrar, mas ele também tem o risco de ter os eventos trombóticos. E por causa dessa dualidade, a gente não pode simplesmente pegar um RNI, pegar uma plaqueta do paciente cirrótico e ver uma plaqueta mais baixa, ver um RNI alargado e falar que aquilo ali vai obrigatoriamente significar que o meu paciente está em risco aumentado de sangramento. Essas provas de coagulação habituais que a gente pede nos outros pacientes, igual nesse paciente que eu dei exemplo de início, que usava varfarina, que a gente pediria um RNI dela, não dá para a gente usar esse mesmo raciocínio no paciente cirrótico. Então, a segunda ideia importante é que não dá para cegamente confiar nessas provas de coagulação no paciente cirrótico. E o que acontece, né? Se a gente não pode confiar nessas provas de coagulação, no valor que eles vêm, a gente também não pode pegar esse valor alterado e achar que se esse valor está alterado, eu preciso obrigatoriamente tomar uma intervenção. Então, meu paciente cirrótico, ele está com a RNA alargada, está com a plaqueta mais baixa, mas ele está assintomático, ele não está apresentando sangramento, se aquilo ali não está trazendo nenhuma repercussão para ele, eu não vou precisar tomar nenhuma medida. Eu vou deixar ele com a RNA dele largada, vou deixar ele com a plaqueta mais baixa e eu não vou tomar nenhuma medida. Quando que eu vou pensar em tomar alguma medida? É quando esse paciente começa a sangrar. Beleza, então meu paciente está cirrose, ele está sangrando, eu vou começar a pensar nas medidas. Só que pensar nesse manejo dos hemocomponentes, o que a gente tem que refletir? Por que meu paciente cirrótico está sangrando? Ele está sangrando pela coagulopatia ou ele está sangrando pela hipertensão portal? Ele não está sangrando pela coagulopatia, ele está sangrando pela hipertensão portal. A pressão na veia porta aumenta, então obrigatoriamente aumenta a pressão nas veias, né, esofágicas dele. Então é um mecanismo de hipertensão portal que leva ele a sangrar. Então, se é isso que está fazendo ele sangrar, quando eu penso em intervir, minha principal preocupação tem que ser em manejar o quê? A hipertensão portal, não tem que ser em manejar a coagulopatia. Então, a coagulopatia ela é só um fator que contribui, mas não é ela obrigatoriamente que faz meu paciente sangrar. E se meu paciente cirrótico está sangrando, além de eu preocupar com a hipertensão portal, além de eu saber que a coagulopatia é um fator contribuinte, mas não é o principal, o que eu tenho que manejar também? Eu tenho que manejar a parte infecciosa, se ele está com uma disfunção renal, eu tenho que manejar tudo aquilo que pode contribuir para ele sangrar. Então, eu acho importante ter essas ideias bem fixas para a gente não ver um resultado de exame alterado e querer tratar um exame. A gente tem que lembrar que no paciente cirrótico isso funciona de uma forma um pouco diferente. Pode passar, por favor, Rafael. Aí, beleza. Começando a pensar de forma mais prática no manejo dos hemocomponentes, quando que eu vou pensar em transfundir o concentrado de hemácia? Se a gente for buscar um número em si, um número mais arbitrário, geralmente o UpToDate, o Baveno, eles usam a referência de 7. Então, geralmente, quando a hemoglobina do paciente começa a cair abaixo de 7, é quando eu vou pensar em transfundir esse paciente. Mas não é para pensar só no número em si, no número absoluto, né?
Às vezes um paciente está com hemoglobina, às vezes de 8, mas ele está ficando hipotenso, ele está ficando taquicárdico. Às vezes aquela hemoglobina dele está um pouco mais alta, na verdade é porque não teve tempo ainda de mostrar o efeito de sangramento. Então, além de considerar esse número em si, é importante também você verificar como está o componente de perfusão do paciente. E toda vez que você vai transfundir, que você vai dar um hemocomponente do paciente, além de você preocupar com o número, além de se preocupar com os parâmetros perfusionais dele, o que você tem que entender? Qual que é o principal mecanismo que leva o paciente cirrótico a sangrar que a gente falou? Não é a hipertensão portal? Se eu vou estar dando um volume a mais para esse paciente, então, por exemplo, eu decido transfundir o concentrado de hemácia para ele. Eu tenho que lembrar que, além de estar dando o concentrado de hemácia, estou dando volume para ele. Então, vai aumentar a pressão na veia porta, então vai aumentar, vai favorecer ainda mais o sangramento. Então, toda vez na hora de transfundir, eu tenho que ter essa preocupação. Beleza, pensamos na parte da hemácia e na parte das plaquetas. Primeira coisa, né, o cirrótico, geralmente, ele vive bem com a plaquetopenia. Então, se ele tem uma plaqueta, geralmente, acima de 50 mil, eu não vou tender a transfundir esse paciente. Quando que eu vou pensar na transfusão? Geralmente, quando essa plaqueta cai abaixo de 50 mil e esse paciente está sangrando. Então, o paciente chega com HDA varicose, está sangrando e a plaqueta é menor de 50 mil, aí sim que eu indico a transfusão de plaqueta. Uma coisa que a gente até citou na aula passada é essa questão, como se fosse o tempo de meia-vida da plaqueta. Se eu vou transfundir a plaqueta pensando que o paciente vai fazer um procedimento, no caso aqui da hemorragia digestiva alta, né, seria a endoscopia, o ideal é eu transfundir o mais próximo possível da endoscopia, porque se eu transfundir muito antes, às vezes na hora de fazer endoscopia, ela já perdeu o efeito dela. Então, é sempre abaixo de 50 mil quando está sangrando e o mais próximo possível do momento da endoscopia, se for indicado. E uma outra parte que a gente tem que ficar atento é o seguinte: se eu estou transfundindo para esse paciente concentrado de hemácia, geralmente quando eu transfundo de 5 a 6 concentrados de hemácia para mais, esse concentrado de hemácia ele tende a fazer um efeito dilucional. Ou seja, a hemoglobina do paciente, por exemplo, estava de 6. Aí eu fui lá e dei concentrado de hemácia para ele. Ela continuou caindo, eu fui fazer novos concentrados de hemácia. O concentrado de hemácia, igual o nome mesmo diz, é só hemácia. Então, eu estou dando hemácia para ele, mas eu não estou dando plaqueta. Então, gera um efeito dilucional, isso tende a diminuir o número de plaqueta. Então, se o paciente recebeu muito concentrado de hemácia, às vezes vai ter indicado também ele receber a plaqueta, que é esse terceiro ponto aí de quando transfundir plaqueta, né, para a gente ter atenção. Pode passar de novo, por favor. E um terceiro elemento que a gente transfunde, além da hemácia, além da plaqueta, é o plasma fresco congelado. Se a gente pegar um raciocínio muito bruto, muito inicial, o que a gente pensa? O fígado está doente, não produz fator da coagulação, eu tenho que dar para esse paciente fator de coagulação, então eu vou dar plasma fresco congelado. Mas, igual a gente mostrou, as provas de coagulação normais, né, RNI, plaqueta, eles não refletem exatamente o risco de sangramento no paciente cirrótico. Então, eu não vou dar plasma fresco congelado no meu paciente de rotina. Não é um hábito. Chegou o paciente hepatopata, cirrótico, está sangrando, eu não vou dar plasma fresco congelado de rotina para esse paciente. Quando que eu vou pensar em dar o plasma fresco congelado? É aquela mesma situação que eu falei de quando dá a plaqueta. Se eu dei 5 ou 6 concentrados de hemácia, se eu acho que aquilo ali pode estar tendo um efeito dilucional, eu estou dando hemácia, mas não estou dando fator de coagulação, às vezes vale a pena eu dar o plasma fresco congelado, eu dar esse fator de coagulação para o paciente, pensando em repor, já que eu dei as hemácias para ele. E porque, além, né, de não ter indicação de dar o plasma fresco congelado, tem alguns efeitos nocivos também, tem alguns riscos que a gente corre. Primeiro é o volume. Quando a gente vai transfundir plasma fresco congelado, a quantidade mais ou menos recomendada é 10 a 20 ml por quilo. Então, pensando que o meu paciente tem 70 quilos, eu vou dar de 700 a 1.400 ml para esse paciente. De novo, é uma sobrecarga de volume, vai aumentar a pressão na veia porta, vai favorecer mais o sangramento. Então, tem esse risco de sobrecarga volêmica. E a gente tem que lembrar que o que o cirrótico está predisposto? Ele está predisposto a sangrar, mas está predisposto também aos eventos trombóticos. Então, ao dar plasma fresco congelado, eu também favoreço o paciente a ter mais efeito trombótico. Então, plasma fresco congelado, ele é para ser transfundido em situações restritas, não é para ser transfundido de rotina. Aí eu até coloquei um recorte do que fala o Baveno, que é basicamente isso, que é não ter esse raciocínio de que todo paciente cirrótico está sangrando, eu tenho indicação de dar plasma fresco congelado. Eu tenho que considerar caso a caso o perfil do paciente, em alguns casos, transfundir. Pode passar de novo, por favor. Beleza. Então, a gente viu que o hemocomponente, né, tratar coagulopatia é só um adjuvante.
O que a gente tem que ir atrás é o quê? De modificar a hipertensão portal. Aí, falando do tratamento farmacológico, aí sim a gente vai entrar com uma medida que vai intervir na hipertensão portal. Então, a primeira classe de medicação que a gente fala são os análogos da somatostatina, né? Igual o Rafael falou anteriormente, tem a terlipressina, né? Tem o octreotide, mas na nossa realidade, apesar da terlipressina ser o que é mais estudado, ser o que a gente tem mais evidência, na realidade, o nosso Odilon vai ser o octreotide. Essa medicação ela vai interferir realmente no mecanismo da hipertensão portal. Ela vai lá na circulação esplâncnica e ela diminui, né? Ela faz uma vasoconstrição, então ela diminui o fluxo de sangue para aquela região, e se passa menos sangue na região das varizes, que é a região que está sangrando, se está passando menos sangue ali, consequentemente vai tender a sangrar menos. Então, antes mesmo de fazer endoscopia, se você analisou seu paciente, você acha que ele é um possível cirrótico, ele está sangrando, você levanta a hipótese que pode ser por varizes, tem indicação de você já começar o octreotide para ele. Geralmente, o octreotide, a referência, né, fala para você manter em até 5 dias esse paciente, e antes mesmo da endoscopia já é uma medida que você pode começar, lembrando que aqui sim você vai interferir na hipertensão portal. Pode passar de novo. Alguns outros pontos que a gente tem que levantar. Intubação. Se esse paciente estiver apresentando vários episódios de hematêmese, ele pode evoluir com hipotensão, ele pode evoluir com rebaixamento sensório. Então, às vezes, você vai precisar realmente proteger a via aérea dos pacientes, você vai precisar intubar ele. Na hora de intubar o paciente, você tem que entender que é uma intubação que ela é difícil de forma anatômica, porque pode ter sangue na sua via aérea, pode ser difícil de você visualizar corda vocal na hora de intubar, mas ela não é só uma via aérea difícil anatomicamente, ela é uma via aérea difícil do ponto de vista fisiológico também. Na hora que você for induzir esse paciente, é grande a chance dele chocar. Então, você já tem que entender esses fatores de risco desse paciente para você tentar adotar algumas medidas de contornar esses fatores de risco. Então, se você acha que pode sangrar e fica difícil de ver anatomia, às vezes é o caso de passar uma sonda nasogástrica antes para aspirar essa via aérea e facilitar. Você já deixa seu aspirador de prontidão ali, que se você precisar aspirar, ele tá em mãos. Você não vai deixar a cabeceira do paciente, né, abaixada, você vai levar a cabeceira do paciente. Às vezes, na hora de calcular a dose do indutor, você vai tender a usar uma dose menor. Então, assim, prever as dificuldades para tentar fazer uma intubação o mais fácil possível. O ácido tranexâmico, que é outro ponto, é uma medicação que não está indicada no rádio de glucosa. Ano passado, a gente teve até uma discussão, né, sobre uma outra medicação que ela é indicada, na verdade, até contra-intuitivo. Por quê? Sem sangue lá para a região, vai diminuir o sangramento. Meu paciente, eu não acho que ele está infectado. Por que eu tenho antibiótico, como o nome está falando, é um antibiótico profilaxia, para você tentar evitar a infecção desse paciente, não só peritonite, mas também está relacionado com você diminuir o risco desse paciente também ter episódios de ITU. E os estudos mostram o quê? Mostra que o paciente que recebe antibiótico profilaxia, no paciente cirrótico, uma importante causa de morte para ele são as infecções. Então, você está diminuindo uma importante causa de óbito, e o antibiótico, além de diminuir a infecção, ele diminui a chance de ressangrar, e ele está associado também com melhor desfecho de mortalidade. Os pacientes morrem menos quando você entra com antibiótico profilaxia. Então, o paciente chegou com hemorragia digestiva alta varicosa, além do octreotide, antes mesmo da endoscopia, uma outra coisa que está indicado você fazer é antibiótico profilaxia. Geralmente, na fase inicial, o que vai ser recomendado é ceftriaxona, você vai usar 1 grama por 7 dias. Então, lembrar dessa outra medicação que não tem um raciocínio inicial para a gente usar, mas que é importante, né, que está associado com melhor desfecho. Pode passar. Então, fiz esse manejo, pensei na parte de componente, comecei o octreotide, fiz antibiótico profilaxia desse paciente, avaliei se precisa de intubação, tem que pensar na endoscopia. Como que funciona a endoscopia, então? Pode passar de novo. Só trazendo algumas coisas que a gente até falou na aula passada, maneja a parte clínica desse paciente primeiro. Não esquece, não é todo paciente que chega com HDA que precisa internar, calcula o Blatchford dele. O Blatchford você consegue calcular antes de fazer endoscopia. Se ele pontuou 0 ou 1, que é um Blatchford muito baixo, você consegue, às vezes, manejar ele ambulatorialmente. É claro, eu até coloquei possibilidade, porque você tem que considerar que esse paciente vai conseguir fazer uma endoscopia quando ele receber alta. Não pode ter nenhum outro motivo, nenhuma outra comorbidade que você queira internar esse paciente. Então, é só uma possibilidade para a gente entender que alguns pacientes a gente pode até manejar ambulatorialmente, principalmente quando a gente está falando de paciente que não é varicoso. Uma outra coisa, a regra geral,
é fazer endoscopia nas primeiras 24 horas e as 2 exceções. Se o paciente está cursando com uma instabilidade, às vezes você não vai esperar esse tempo, você vai ter que antecipar a endoscopia, porque o motivo da instabilidade é um sangramento ativo. Então, se antecipando a endoscopia, você tenta cessar aquele sangramento. E na endoscopia que eu vou fazer no paciente, eu estou suspeitando de etiologia varicoso. Como funciona? Pode passar. Bom, tanto o UpToDate quanto os recortes de baixo aí, né, mostrando o Baveno, eles falam o maior benefício quando tem a suspeita de hemorragia estival alta varicoso é você antecipar esse tempo de endoscopia, igual o Rafael falou, principalmente para as primeiras 12 horas. A gente tem alguns estudos mostrando que quando você faz a endoscopia mais precoce, nas primeiras 12 horas, o paciente tem um benefício maior. Aí eu até coloquei esse estudo aí, que é o mais citado, é um estudo de coorte que mostrou esse benefício de fazer endoscopia mais precoce. Não é um RCT, não tem estudos maiores, mas as evidências que a gente tem mostram uma tendência de benefício nesses pacientes que são potencialmente mais graves em você fazer essa endoscopia nas primeiras 12 horas. Então, pode passar de novo. Então, só para finalizar aí todos os perfis de paciente, né, o número 5 está de vermelho, que é a novidade, né, que a gente não falou na aula passada. Se eu suspeito de um sangramento varicoso, o indicado é fazer endoscopia nas primeiras 12 horas para esse paciente. Beleza, pode passar de novo, Rafael. Aí vou deixar um pouquinho o Rafael falar agora sobre alguma parte da abordagem, né, quando a pessoa faz endoscopia. Como o Feliz falou, agora a gente chegou na parte de endoscopia, eu vou dar só uma pincelada, porque querendo ou não, a gente tem até membros aqui da equipe de endoscopia que vão falar com muito mais propriedade. Mas, assim, essas recomendações do Baveno, lembrar que a ligadura é a terapia endoscópica recomendada para sangramentos agudos de varizes, então, assim, é a ligadura esofágica mesmo, mais para frente eu vou falar das questões das varizes gástricas. E aí, se você tem um sangramento refratário, que foi até o caso hoje, a Bárbara da emergência, junto com o Felício, junto com o João, o cirurgião, passaram um balão hoje. O paciente já tinha tido uma abordagem endoscópica, estava mantendo recorrência de sangramento, e a endoscopia já tinha deixado claro que não havia mais possibilidade de ponto de vista endoscópico de abordagem, então foi feito essa passagem de balão. Claro que a gente tem que pensar na nossa realidade. O Baveno é uma diretriz europeia que trabalha com a realidade de lá. Então, assim, no sangramento refratário, os europeus usam a questão dos stents metálicos autoexpansíveis, que são próteses disparadas com endoscopias, que aí, no caso, fariam essa compressão, e a questão do TIPS, que a gente vai falar também, que seriam esses shunts, que diminuiriam a questão de pressão e tratariam de maneira definitiva, assim, a questão da hipertensão portal. Isso aqui é uma recomendação do Baveno, só para a gente trazer, infelizmente não faz parte da nossa realidade, o TIPS mesmo para a questão de convênio, hospitais particulares. Em Belo Horizonte a gente não tem serviços que façam assim de rotina, tem médicos que fazem, geralmente o pessoal da vascular, no HC, o Ricardo, um cirurgião vascular que mexe com radiologia intervencionista faz, Marcelo Sanches, Aguinaldo, algumas dessas pessoas que transplantam pessoal do Felício Roxo também, alguns fazem, mas não é algo no SUS, que eu saiba, não tem nem essa possibilidade, assim, é algo, assim, mais para o serviço de transplantes, não é algo de rotina. Mas o Baveno cita que a gente teria que fazer um tipo mais precoce nos pacientes que têm sangramentos de varizes, de esôfago, varizes esofogástricas e que estariam entre o child em B7 e C14, que teriam uma mensuração de gradiente hepático venoso, que também não é da nossa realidade. Então, só para entender que eu acho que talvez no futuro a gente consiga começar a incorporar na realidade do Brasil, fazer essa questão de TIPS. Na Europa já é bem instituído. Todo paciente que chega nos serviços europeus com cirrose e hipertensão, eles mensuram esse gradiente hepático venoso, que não é o foco da aula, mas é só porque assim, que você está vendo literalmente quando está a pressão ali, é uma medida indireta, e você sabe que esse paciente seu está realmente com hipertensão portal. A questão de abordagem endoscópica, são umas imagens aqui para dar uma ilustrada, acho que, não sei se todos já tiveram a oportunidade de acompanhar a endoscopia, eu acho que quem não teve,
é interessante, o pessoal da endoscopia é muito solícito, assim, mostrar. Aqui está a ligadura, aqui está o coto. É aquilo que a Cláudia falou na última aula, lembrar que a gente, quando você liga ali, essa vai cair. E na hora que cai, você tem a questão do sangramento. A gente teve até lá no CTI 5 um paciente que estava com sangramento no coto. Onde está a seta aqui no coto, estava sangrando. Não tinha o que intervir, assim, até que o paciente não teve nenhuma repercussão do ponto de vista hemodinâmica, mas lembrar que esse coto cai e, como o Felício falou, o paciente cirrótico é um paciente plaquetopênico, com alterações, assim, dos fatores de coagulação. Então, é um paciente que, muitas vezes, você faz a plaqueta ali na hora da endoscopia, mas esse coto cai, às vezes, com 7 dias e pode ter um sangramento ali. E lembrar que não existem só as varizes esofágicas. Primeiro que as varizes podem acontecer em vários lugares, varizes umbilicais, varizes de reto. Então, assim, mas na nossa realidade acaba que a gente vê mais varizes esofágicas, né? É a mais comum, mas temos varizes também gástricas esofágicas, que a gente fala que é GOV1 e GOV2, e as varizes gástricas isoladas. Essas varizes, tanto a GOV2 quanto as varizes gástricas, a GV1 e GV2, a abordagem dela não é por ligadura, é por cianocrilato. E, às vezes, há pacientes um pouquinho mais complexos que eles têm todos os tipos de varizes. E aí a questão que se você faz a ligadura da variz esofágica, você aumenta a pressão na variz gástrica. Então, aí, nesse caso, a endoscopia junto com o gastrologista acabam discutindo qual vai ser a melhor abordagem para esse paciente. Aqui é só mais uma imagem, assim, só para ilustrar as varizes de pequeno calibre, médio calibre e as varizes de grosso calibre. Então, isso aí é mais da questão da endoscopia, mas só para a gente ter a noção e a gente vê que imagina uma variz dessa de grosso calibre rompida sangrando, por isso que o sangramento realmente é muito volumoso. E lembrar também da gastropatia da hipertensão porta. Aqui a gente vê uma imagem mosaico, né? E aqui a gente vê os pontos de sangramento. E lembrar que o tratamento da gastropatia da hipertensão porta é o manejo da cirrose. Então, não tem às vezes você tem esses pacientes que sangram ali, vários pontos de sangramento nesses pacientes com essa gastropatia, não tem uma abordagem específica endoscópica, é o manejo da hipertensão portal. Agora eu vou passar novamente para o Felício para falar do balão, que a gente teve até o caso hoje, como a gente já comentou. Então, pessoal, agora trazendo um pouquinho do balão, eu trouxe essa primeira foto, né, que é o balão, a estrutura do balão, né, a foto mais real, e ao lado é um esquema de como que ele funciona mais ou menos, né? Então, o intuito, né, tem 2 balões, na verdade, né, um balão esôfago-gástrico, um deles vai estar na região gástrica, e um deles vai estar na região esfagiana, igual está mostrando o esquema, né? Você introduz ele com ele desinsuflado, depois você insufla, e o mecanismo mais é de pressão mesmo, né? Quando você insufla, vai pressionar ali o ponto de sangramento e tentando estancar o sangramento. Pode passar, por favor? Então, quando, né? A primeira pergunta é quando que o balão entra? O balão, o melhor raciocínio que a gente tem para tentar entender o balão é pensar que ele é uma ponte. O balão, ele não trata. Então, por exemplo, se eu estou com uma variz sangrando, eu opto por passar o balão, eu não tenho que estar com a ideia inicial de passar o balão, de quando eu tirar o balão, meu problema vai estar resolvido. Ele é só uma ponte. Então, você passa o balão, na hora que você insuflar ali, você vai controlar o sangramento, e durante o tempo que o balão fica ali, o sangramento está controlado, você ganha tempo para poder adotar outras medidas. Então, ele é uma terapia apenas de ponte, ele não vai estar tratando exatamente a lesão. Então, por exemplo, um paciente chega, está com um sangramento muito importante, e você está num cenário que você não vai ter uma endoscopia para poder ser feita naquele momento, e se você julga que você não colocar o balão, ele vai continuar sangrando, e até o tempo da endoscopia chegar, às vezes pode ser um mecanismo de morte do paciente, às vezes antes mesmo da endoscopia, você pode passar o balão para tentar segurar esse sangramento. Uma outra situação, às vezes, é depois da endoscopia, que foi a situação, né, até para ilustrar, que foi a situação que aconteceu hoje no poli. É um paciente que chegou com hemorragia digestiva, é um paciente com cirrose de etiologia alcoólica, né, já internou várias vezes por quadros semelhantes. Ela teve episódio de sangramento importante, o pessoal conseguiu estabilizar ela, a endoscopia foi feita, inicialmente controlou o sangramento, mas já foi difícil o controle do sangramento na endoscopia,
E o parecer da endoscopista, no momento que ela analisou o caso, é que se voltasse a sangrar, pelo julgamento, não teria muito mais terapia endoscópica a ser feita. Que o que poderia ser feito é o balão para a gente ganhar essa ponte, para a gente ganhar um tempo. Então, geralmente, é nessas duas situações que ela entra, né? Quando o paciente está muito grave e você precisa fazer alguma coisa para segurar esse sangramento. Nesse segundo aspecto que eu falei, que é quando você faz ele pós-endoscopia, num cenário que a gente tem todas as possibilidades disponíveis, seria você passar o balão para depois, quando você retirar o balão, você planejar para ele um TIPS ou uma cirurgia, em bem último caso, né? Seria você passar o balão e programar um TIPS para ele. Beleza, então tem uma indicação de passar o balão, passei o balão, por quanto tempo que eu posso deixar o balão? A recomendação é que o balão fique por 24 horas, que é o tempo, né, recomendado, depois os riscos começam a crescer, né, de forma importante, então não tem recomendação de você manter esse balão por mais de 24 horas, não. Eu vi que algumas referências falam até 48 horas, mas geralmente o tempo mais protocolado mesmo são as 24 horas. E se eu vi indicação de passar, quem que pode passar esse balão? É bem claro que não existe uma regra, né? Pode ser o emergencista, o clínico, o cirurgião, o endoscopista. O mais importante é você passar o balão ao lado de alguém, né, que tem experiência de passar o balão, se for a primeira vez passando, né, que te oriente. Então, é mais importante buscar alguém que tenha um treinamento, né, para passar o balão, mas não tem uma especialidade em si restrita, que é a única que pode passar o balão, não. Pode passar, por favor. Alguns cuidados, né? Igual eu falei, é uma terapia de ponte. Se você só passar o balão e não fizer mais nada, na hora que você tirar o balão do paciente, em até 50% dos pacientes, o sangramento vai retornar. Então, a taxa de falha é quase de 1 para 2, e alguns estudos colocam até mais falha do que isso. Então, é para passar o balão pensando mesmo em ser uma terapia de ponte para você fazer uma outra medida. Senão, quando você tirar, o paciente vai voltar a sangrar. O balão, a passagem do balão, né, ela pode ser feita tanto pela região nasal quanto pela cavidade oral. Então, é extremamente incômodo. E se você vai passar o balão, você tem que pensar porque você está num paciente refratário, um paciente que está muito grave. Então, antes de passar o balão, o paciente tem que estar entubado, né? Então, tem que proteger essa via aérea do paciente antes de entubar, até pelo risco de respiração e pelo potencial gravidade que esse paciente vai se encontrar. Um terceiro aspecto é o seguinte, né? O mecanismo do balão é você insuflar ele, né, na região da variz, e aí ele comprime a variz e para o sangramento. Só que qual que é o problema disso? Você não está comprimindo só a variz, você está comprimindo toda a mucosa esofágica também. Então, isso corre risco de quê? De você não estar possibilitando a chegada de sangue na mucosa do esôfago. Então, um dos riscos que você tem é o quê? De isquemiar a mucosa do esôfago. Então, para tentar evitar esse risco, tem uma recomendação, já que pode ficar 24 horas, de 6 em 6 horas, de você desinsuflar o balão, que aí desinsuflando o balão permite que o sangue chegue na mucosa esofágica e depois você insufla de novo. É só para tentar evitar um pouco dessa isquemia. E outro, né, aspecto que é de grande risco, né, você tem que confirmar que o posicionamento do balão está adequado. Então, você tem, né, o recomendado é se introduzir no mínimo 50 centímetros. E por que você tem que confirmar que está no posicionamento correto? Porque se você insuflar o balão gástrico na região esofágica, o balão gástrico ele tem um diâmetro maior. Então, corre o risco de você fazer o paciente evoluir até para uma ruptura esofágica. Então, tem que confirmar né, o posicionamento do balão de forma adequada para essa insuflação ocorrer, né, de forma adequada, não ter problemas. Então, do balão, assim, é sempre um paciente crítico, não é uma terapia com grande sucesso, pelo contrário, é grande a chance de falha, e é mais uma terapia de ponte mesmo, essas mensagens que a gente tem que ter em relação ao balão. Pode passar de novo, por favor. Aí, né, de novo, um esquema, né, ilustrando o do primeiro lado, né, mostrando, né, o exemplo do balão, aí tem o balão, né, tanto na região gástrica quanto na região esofágica, e todos eles têm mais ou menos o mesmo mecanismo, mas não existe só o balão, né, esofagástrico, que é o que a gente mais conhece. E existem algumas outras estratégias também, igual essa que está mostrando na outra foto, também não é algo que a gente tem disponível, que é como se fosse uma malha, mas que é o mesmo mecanismo. Essa malha vai fazer um componente de compressão na região esofágica que está sangrando, tentando evitar o sangramento. Basicamente, né, a mesma coisa, mas mostra que né, esses outros dispositivos ele tem uma taxa de sucesso um pouco melhor do que o balão, mas o balão acaba sendo a terapia que a gente tem mais disponível. Pode passar de novo, por favor. E aí, né, quando acionar a cirurgia, né, vou passar de novo para o Rafael, só para finalizar essa parte.
A imagem, só voltando aqui, esse que é o stent metálico que eu falei, ele é uma prótese parada com endoscopia. Então, assim, não, a gente não tem, eu já vi em outros casos de fístula, para sangramento, assim, eu nunca vi, não. Mas só para os europeus já estão usando muito. E condicionar a cirurgia, para a gente finalizar a aula e abrir para a discussão, a hemorragia varicosa, o cirurgião, ele é o último assim, a ser acionado. Infelizmente, quando a gente aciona a cirurgia, é porque a situação realmente está muito complexa e está refratária. Nos casos que a gente, lembrando que a gente falou, a gente não tem TIPS na nossa realidade, então seriam cirurgias assim de derivação e a desconexão que é menos usada, né? Antigamente fazia mais essa desconexão porto-ásicos. Agora a gente acaba, em alguns casos, fazendo essas cirurgias de derivações, lembrando que são cirurgias que você vai fazer um desvio aí, seja um shunt ou porto-cava, você vai ter que diminuir a pressão portal do paciente. Só que são pacientes muito graves. Essa paciente mesmo do pódio que o Feliz passou o balão, no caso agora o Feliz tem um N de um balão, mas foi o João, cirurgião que tinha uma experiência, acabou ajudando a gente. Então, assim, isso que o Feliz falou, um que mais experiente vai treinando a pessoa que não tem tanta experiência com balão. No caso dessa paciente, a gente está com a nora dobrada 90. Então, assim, ela não tem condição de transporte. Então, as cirurgias, infelizmente, são de emergência e a mortalidade muito elevada, e nos últimos casos que o cirurgião intervém. Então, a mensagem que a gente tem que ficar é que, infelizmente, nesse caso, os colegas da cirurgia acabam que, quando eles são chamados, a situação realmente, muitas vezes, o paciente não tem condição de fazer nenhuma abordagem. Então, basicamente é isso, gente, tentar fazer um apanhado geral para a gente agora discutir e ver a opinião das outras especialidades. É isso. Aqui são só outras referências mesmo, os artigos que a gente usou, e quem quiser mais referência, é só mandar mensagem para mim, feliz. Muito bem. Obrigado, meninos. Excelente apresentação. Muito esclarecedora aí, né, dos pontos-chave de HDA varicosa. Convidar todo mundo para abrir as câmeras para a gente começar a discussão. O Elier já está aqui com a mão levantada. Seu som está mudo. Aí. Boa noite, gente. Tudo jóia? É só para comentar mesmo. Acho que a aula foi ótima, né? Assim, abriu muito bem o leque de discussões, igual a gente já tinha combinado aí. E discutir com o Felício e Rafa. Bom, acho que se for ficar um mandamento aí para tratamento da hemorragia digestiva alta varicosa, acho que talvez um dos primeiros mandamentos é evitar hipervolemia, né? Já viu que esse perfil de pacientes, ele sangra porque tem uma pressão aumentada de veia porta, né? E por isso o risco aumentado de sangramento vai aumentando a partir do momento que você deixa ele mais hipervolêmico. E tem outra questão que grandes centros, né, principalmente transplante, acho que o HC, se não me engano, o bloco cirúrgico de transplante lá tem um tromboelastograma. Esse sangramento em pacientes cirróticos, ele é guiado por tromboelastograma. Não é uma realidade nossa, mas só para poder citar, acho que foi em 2019, teve um estudo que comparou o uso do tromboelastograma com o RNI para esses pacientes sangrantes, o RNI acima de 8, e aí foi guiado o tratamento com o uso de hemoderivados e plasma fresco congelado nesse perfil de pacientes, e mostrou que aquele paciente que foi guiado com o tromboelastograma e não pelo RNI, ele recebeu menos volume e menos quantidade de plasma fresco congelado, e o desfecho final foi melhor do que o paciente que foi guiado pelo RNI, comparando o balanço hídrico, hipervolemia, e além de tudo, eles teve uma análise de subgrupos só no pessoal do RNI, e eles compararam quanto que variava no RNI após a administração do plasma, e foi muito pequeno, que mostra para a gente que talvez o plasma fresco no paciente cirrótico sangrante não tem contribuição nenhuma, né? Agora, deixa a gente também com uma pulga atrás da orelha. A gente temos emergencistas,
pessoal do terapia intensiva aqui, quantas vezes já foi pedido fibrinogênio no paciente que estava sangrando, né? O fibrinogênio, muitas vezes, esse paciente ele é muito negligenciado e o volume, muitas vezes, do crio precipitado é muito pequeno que a gente administra. Então, esses pacientes, quando eles chegam, a gente tem que pedir o RNI para a gente calcular o CHIDE, inclusive a recomendação do Baveno da gente poder estratificar esse perfil de paciente com CHIDE e com MELD. E aí, junto com esse quadro, que a gente vai pedir o RNI, você tem que pedir também o fibrinogênio desse paciente. Se a gente tiver fibrinogênio baixo, a indicação de crio precipitado está estabelecida, né? Agora, eu sei que a gente está na aula mais da emergência, manejo iniciais, assim, mas só para ficar com uma questão aqui também, e para esse paciente que sangrou, é cirrótico, num segundo momento, ele tem que ser estudado a veia porta dele, uma vez que a trombose veia porta é uma das principais causas de descompensação aí, nesse paciente cirrótico, né? E pode precipitar aí a hemorragia digestiva alta. Temos algumas questões, mas a trombose veia porta é uma coisa que limita o transplante hepático, então é uma boa prática estudar ela no pós-episódio de hemorragia digestiva alta, principalmente hemorragia digestiva alta varicosa, né? E um terceiro ponto importante também do Baveno, aí vai o pessoal que está na terapia intensiva e na clínica médica, a gente não precisa mais do paciente apresentar encefalopatia hepática para a gente dar lactulona. O paciente teve hemorragia digestiva alta varicosa, já no pós-episódio, e aí ele já na terapia intensiva, há uma recomendação da gente fazer lactulona profilática. Essa evidência vai ser um pouco melhor estudada futuramente, inclusive nos próximos Bavenos, mas já temos recomendação pelo menos fraca para a gente poder fazer, sabe? Visto que o dano é muito pequeno. Só isso. Obrigada, Elier. Puxando a sardinha lá para a especialidade dele, mas falou o ponto-chave da aula de hoje mesmo, que a Ana Virgínia já está ali quase fazendo coraçãozinho para você, com suas pontuações aí sobre hemocomponentes. Acho que é isso que a Ana deve estar querendo falar, né, Ana? Pode falar. Boa noite a todo mundo, né? A aula, assim, excelente, muito boa mesmo, né? Felício, ele é muito bacana mesmo que foi abordado aí. O que eu queria, né, enfatizar é essa questão realmente que o paciente sangra e faz trombose. Esse manejo realmente é um manejo muito delicado, muito difícil. A questão do trombolastograma realmente, né, faz diferença. Você ter um manejo guiado, né, para o trombolastograma, ele é mais preciso, digamos assim, né, e tem impacto no tempo de internação, infecção, em vários outros parâmetros. E só mais para dar um retorno aí para vocês, a gente já discutiu o trombolastograma dentro do Comitê Transfusional. A gente chegou, inclusive, né, a fazer um estudo mesmo, solicitar para a diretoria, isso foi em 2020, e acabou que entrou a pandemia e aí não pôde fazer nenhum outro gasto além da questão realmente da pandemia. Então, isso foi paralisado. Nas próximas reuniões do comitê, a gente vai tentar resgatar esse tema também, porque ainda mais no contexto atual, né, de escassez de hemocomponente, a semana passada, não tinha o negativo. Então, realmente é um manejo muito complicado e vai vir muito a somar nesses pacientes também. E lembrar que realmente, nesses sangramentos mais volumosos, você tem essa coagulopatia dilucional, tem que, né, avaliar a plaqueta, o plasma, além do concentrado de hemácia, mas tem que tomar cuidado com o volume. Obrigada, Ana. É muito bom ter o banco de sangue participando dessas discussões mesmo. Passar a palavra para a Cláudia, depois a Cássia quer falar também. Cláudia, a gente não está te escutando ainda e nem te vendo. Boa noite a todos. Bom, eu queria colocar vamos colocar assim, provavelmente mais velho da equipe aí, eu faço o tratamento de paciente com hemorragia digestiva varicosa ou não varicosa, desde provavelmente antes de quase todos vocês nascerem. A primeira escleroterapia que eu fiz foi em 1988.
no Hospital das Clínicas, no qual eu trabalhei nos últimos 30 anos. Nesse período, eu fazia mais ou menos 3 a 4 profilaxias secundárias de varizes, seja por escleroterapia, seja por ligadura, por dia, no Hospital das Clínicas, eu trabalhava lá 5 dias por semana. Então, vocês pensem bem aí só quantos pacientes com hemorragia digestiva, sendo profilaxia secundária ou tratamento de varizes, eu devo ter feito na minha vida. Fora os 30 anos de HC, os 20 de Odilon juntos. Então, assim, o que eu vi nesse período todo foi que o que mudou no desfecho desses pacientes foi a melhora do manejo clínico do paciente. Então, assim, a endoscopia mudou, mas o manejo clínico, sem dúvida, é o fator que melhora o desfecho final desse paciente. Então, o paciente bem manejado clinicamente, que ele chega para o endoscopista para fazer o trabalho dele, ele vai ter um desfecho melhor, né? Alguns pontos que vocês já comentaram aí. A questão da plaqueta, eu acho que ela é imprescindível que ela seja feita realmente casada com endoscopia, né? De preferência, a endoscopia vai ser feita logo depois que for feita a transfusão de plaqueta. Lembrar, como você falou, Rafael, que esse coto vai cair, né, se a gente fizer uma ligadura elástica nele, e pode ser que a gente tenha sangramento nesse momento, e aí a plaqueta tem que ser monitorizada durante todo esse período, não necessariamente com transfusão, mas vigiada, né? Uma conduta que a gente adotava lá no HC até uns 3 anos atrás era que se o paciente fosse para a endoscopia e ele estivesse sangrando no momento da hemorragia, da endoscopia, no momento do tratamento endoscópico dele, se ele tivesse um RNI muito alargado, talvez valesse a pena fazer um plasma fresco nele, se ele estiver sangrando ativamente no momento da endoscopia. Quanto aos métodos endoscópicos especificamente, a ligadura elástica de varizes é também, com certeza, um método preconizado por todos os guidelines que a gente tem atualmente. Ele é mais fácil, muito mais fácil, tecnicamente, para a gente fazer do ponto de vista do que a escleroterapia. Ele é muito mais elegante de ser feito, mas, em compensação, ele é muito mais caro. Não sei se todo mundo sabe, um kit de ligadura elástica de varizes custa em torno de uns 400 a 500 reais. Não sei quanto que o hospital está pagando hoje, mas era isso o último preço que eu sabia. Um catéter de escleroterapia custa na faixa de 100 reais, e o etamolim é desprezível o preço dele. Na mão de um endoscopista experiente, o resultado a curto prazo, né, nós estamos falando no sangramento agudo, ele pode ser muito semelhante e comparável, tem trabalho comparando as duas coisas. A longo prazo, a ligadura elástica tem menos complicação do que a escleroterapia. Mas, na vigência da hemorragia aguda, é tecnicamente muito mais fácil a gente conseguir fazer uma escleroterapia do que uma ligadura elástica, porque o campo de visão do endoscopista com o aparelho, com o cap, ele é muito limitado. Se encheu de sangue o cap do aparelho, é difícil a gente conseguir fazer o procedimento. Então, muitas vezes a gente programa de fazer a ligadura elástica, passa o aparelho com o cap, retorna, não consegue ver nada, retorna, tira o cap e faz a escleroterapia. Então, assim, e quem é mais novo na endoscopia, talvez tenha uma mão menos treinada para fazer escleroterapia do que ligadura elástica. Quem é mais velho teve que fazer muita escleroterapia antes de começar a fazer ligadura. Para vocês terem uma ideia, a gente comprava os kits de ligadura para a gente aprender a fazer e remontava esses kits de tão caro que eles eram para a gente aprender a fazer. Em relação ao balão, eu acho que tem 3 ponderações que eu gostaria de fazer. Primeiro, a técnica. Já cansei de ver balão mal passado. Balão sem ser tracionado direito, balão sem pressão adequada. Então, passar mais ou menos o balão não adianta, né? Então, tem que passar o balão gástrico, verificar a posição do balão gástrico, preencher ele com a pressão adequada fornecida pelo fabricante, fazer a tração para ele ficar realmente na cardia, depois encher o balão esofágico, verificar também a pressão, né? Na realidade, o balão gástrico, o volume, e o balão esofágico, a pressão, né? Programar a retirada desse balão, de preferência, se ele foi passado antes da endoscopia, com a endoscopia ciente, para poder retirar o balão com a endoscopia na sala e fazer a endoscopia subsequentemente, uma vez que ele foi usado como ponte. Quem pode passar, vocês já colocaram muito bem aí, na realidade não precisa chamar um endoscopista para passar o balão, a gente já foi chamado várias vezes para passar balão, você vai passar balão é quem está na frente do paciente, não é um endoscopista.
Se eu fiz uma terapêutica endoscópica e eu vi que ela não foi bem sucedida, eu posso passar o balão no paciente. Mas eu não preciso, não sou eu que sou o médico que vai passar o balão se eu não estiver na frente do paciente, né? Em relação ao tamanho do balão aí, que o residente comentou, esqueci o nome dele, desculpa, né? Comentou, a junção esôfago-gástrica da maior parte dos adultos fica entre 37 e 38 centímetros até 40 centímetros da arcada dentária. Então, a gente considerando a distância boca, que é a orelha, e mais o esôfago, a gente vai ter que ter um balão pelo menos a 40. Não tem jeito de ser menos de 40. Medir o tamanho do balão, se ele tiver a marca de menos de 40, ele não vai estar dentro da cavidade gástrica. Então, não, é uma coisa mais ou menos empírica, mas é mais ou menos isso. A maior parte das pessoas é entre, a não ser que seja muito pequenininho ou muito grande, que vai estar nos 45 a junção, é isso aí. Outra coisa é o seguinte, a questão da desinsuflação do balão. Há alguns anos atrás, eu fui fazer uma emergência aí no Odilon no sábado à noite, um paciente citosomótico, fortão, um homem enorme de grande, sangrando de varizes. Não consegui fazer a hemostasia dele. Eu passei o balão nele. Quando eu voltei no plantão da quarta-feira, ele estava com o balão ainda, insuflado, dentro do CTI do Odilon. Esse paciente evoluiu com estenose do esôfago, com uma isquemia da parede do esôfago todo, uma estenose do esôfago, que depois foi um transtorno para isso aí. Então, o balão é passado e é retirado geralmente em 24 horas. Então, tem que ser programado um tratamento casado com endoscopia. Eu não sei se a gente vai abordar as varizes gástricas em algum outro momento, mas eu queria só abordar uma coisa. Você falou das GOV1, das GOV2, da isolada gástrica, e a gente tem visto muito isolada duodenal. Isolada duodenal é o caos para se tratar. Isolada duodenal, a gente faz cianocrilato, a gente tenta fazer alguma coisa, mas normalmente esse paciente é um paciente muito grave que vai ter que acabar caindo num procedimento cirúrgico de shunt, porque a gente não consegue fazer um tratamento adequado das varizes duodenais se elas forem muito grandes. E não é incomum a gente ver. É incomum a gente ver sangrando, mas não é incomum a gente ver. Outra coisa é a gastropatia da hipertensão porta, que ela é muito negligenciada como causa de sangramento. Então, assim, a gente tem a questão do beta-bloqueador, como, né, não no primeiro momento, mas o beta-bloqueador no propanolol e dos não respondedores, a gente tem o carvedilol, que tem um bom controle da hemorragia, do sangramento por gastropatia da hipertensão porta. Eu acho que era isso que eu queria falar. Eu gostaria que a Cássia falasse logo depois de mim, se fosse possível, porque foi ela que atendeu essa paciente hoje à noite. Vocês citaram várias vezes aí. Então, para poder ver a questão da conduta endoscópica que foi tomada. Obrigada, Cláudia. É tão bom você estar aqui, né, com tanta experiência, compartilhando com a gente. Com certeza está agregando muito aqui. Vou passar direto para a Cássia. Olá, boa noite. Tá funcionando o áudio? Tudo certinho? Boa noite, pessoal. Realmente eu estava ontem sobre aviso, fiz o atendimento da paciente que foi citada hoje algumas vezes, e eu gostaria de fazer o relato sobre essa paciente para falar de uma dificuldade recorrente que nós temos, não só no nosso plantão noturno, né, que é de sobreaviso, mas frequentemente acontece, já falei com as pessoas da nossa equipe da endoscopia, isso vem acontecendo também frequentemente com outras pessoas. Eu acho que ontem, particularmente, teve um impacto importante no prognóstico da paciente, sabe? Eu fui acionada em torno de 1h40, 1h50 da manhã, a paciente muito, muito grave, ela chegou muito grave, com volume de hematêmese muito grande. Se não me engano, ela já quando ela estava sendo entubada, na hora chegou a 250, apesar de ter sido transfundida com hemoderivados, e aí eu até hesitei entre passar primeiro o balão, usar ele como ponte para a endoscopia ou fazer a endoscopia, mas eu optei por fazer a endoscopia quando eu fui chamada. Eu compareci ao poli, cheguei lá em torno de 3 horas da manhã. Durante a noite, nós não temos equipe de enfermagem para auxiliar no procedimento endoscópico. Então, é muito complicado. A gente chega no setor, pedir ajuda, pedir para alguém me ajudar a montar o aspirador, o equipamento, separar material. E eu sei que a noite é muito complicado, eu vi que o pessoal estava muito atarefado, eu tive muita dificuldade de conseguir a equipe para poder me ajudar.
a técnica de enfermagem que deveria ficar comigo, que a plantonista pediu que ficasse comigo, não ficava ao meu lado. Foi muito complicado começar o exame. Depois que eu comecei o exame em si, a paciente estava muito grave, ela tinha um volume de sangue muito grande na cavidade gástrica. A gente encheu 3 potes de coletor do vácuo de sangue para eu conseguir tentar enxergar alguma coisa ali. Mas uma coisa que eu vi bem, que foi o ponto de ruptura da varize, que não estava tendo sangramento ativo no momento. Mas, assim, o ideal é a gente conseguir ver, pelo menos, tentar excluir doença serose, que até 20-25% dos pacientes com doença hepática, com hemorragia digestiva alta, podem ter sangramento de outros sítios, não só a varicose. Então, consegui olhar o antro, consegui ver que não tinha úlcera lá, que é o sítio mais frequente, mais provável, e o bulbo duodenal. Nessa hora, a gente normalmente retira o aparelho, né, quando a gente faz o diagnóstico, realmente o sangramento foi pela varize, para estabelecer o tratamento definitivo, que no caso é ligadura. Então, tem que montar o kit da ligadura. Eu tive muita dificuldade nessa hora em que eu precisava de ajuda. Acabou que, infelizmente, nesse meio tempo, a paciente estava com nora e a bolsa da nora acabou. E a pressão dela caiu subitamente. E aí foi aquela correria, vai buscar a nora na farmácia, vai ligar de novo a bolsa. Nisso voltou a equipe, eu esperei a paciente voltar com o medicamento e a pressão dela melhorou, né, para a gente prosseguir com a proposta que era de ligadura da varize, que eu tinha visto que o ponto de ruptura lá na varize distal. Só que quando passei novamente o aparelho de endoscopia para poder fazer o procedimento, a varize, que não estava sangrando antes desse evento, estava sangrando agora em jato. Em jato. Foi muito difícil, por isso que eu descrevi o plantonista que estava lá nesse horário, ele me ajudou muito, foi ele, na verdade, que me ajudou a maior parte do tempo. Ele viu, ele até ficou surpreso com a imagem da varize sangrando em jato. Assim, você viu o jato passando. Então, um procedimento que era já numa paciente muito grave, já numa paciente extremamente difícil, grande quantidade de sangue no estômago, enfim, se tornou um procedimento extremamente difícil. Eu consegui localizar a varize sangrante, eu já tinha determinado o posicionamento dela antes, já estava, né, sabendo, a gente mede a distância da arcada dentária para a gente saber exatamente onde que está o ponto. Eu fiz a ligadura, mas eu falei, essa ligadura, nessa situação, quando a gente faz a ligadura, ela depende do vácuo. Então, quando você aspira, o vácuo traz a varize dentro do aparelho e dispara a banda. Então, quando isso acontece numa situação de sangramento intenso, você perde um pouco daquela pressão e a banda não fica, às vezes, muito bem ajustada. Então, é uma paciente extremamente grave, uma situação de exceção, mas, assim, gostaria de fazer um apelo mesmo para as equipes, que quando a equipe da endoscopia estiver no setor, que todos, assim, se dispusessem a ajudar, a estar presentes para evitar eventos, né, assim, intercorrências. Eu sei que às vezes as pessoas estão muito atarefadas, tem muito paciente, principalmente na emergência, mas naquele momento ali do procedimento, é um momento muito delicado, a gente precisa da concentração de decisão, de tomada de decisão, precisa da técnica, a gente precisa de muitas coisas, e é importante que o ambiente esteja favorável para a gente ter um melhor resultado. Né? Eu tenho a equipe do meu dia da tarde, é uma ótima equipe, a gente tem um ótimo entrosamento, mas às vezes pode acontecer de ter outros eventos simultâneos, de ter muito paciente. Eu sei que é complicado, mas eu acho que a integração das equipes, principalmente no momento do paciente muito grave, em situações dessas, ela é imprescindível para a gente ter um bom resultado. Queria só fazer esse relato, aproveitar que vocês citaram, né, o que várias pessoas já começaram a aula falando desse caso. Eu achei realmente, eu já tinha comentado com a equipe de endoscopia que hoje à noite eu falaria sobre esse caso, aproveitando essa reunião, fazendo realmente um apelo para as equipes que auxiliem a gente também durante esses procedimentos. Bom, por enquanto é isso que eu queria falar. Obrigada.
Obrigada, Cássia, pelo relato. Eu acho que ele reforça a importância da gente entender o propósito mesmo da reunião, né? Que é melhorar a comunicação entre as equipes, né? Esse encontro hoje veio de um evento adverso. Eu acho que a gente tem que ir estreitando os problemas mesmo, né? Cada problema detectado, a gente criar propostas em cima disso. Não vai ser 2 sessões didáticas que vão resolver todos os problemas de abordagem de HDA, né? Nós não temos esse sonho aqui, não. E aí, acho que é um passo de cada vez, né? Então, primeiro alinhar entre nós, médicos, e aí depois que a gente já tiver alinhado e parar de ser problema, a gente alinha entre os outros, as equipes multi, porque a gente sabe que o problema tem 1 milhão, principalmente à noite, de madrugada, e principalmente quando distancia né, do nosso controle, quando envolve outras instâncias, outras gerências. Então, assim, só para não desvirtuar, né, que o propósito da sessão é mesmo esse, da gente melhorar a cada dia, não pegar um exemplo de um filme de terror, né, parece que esse relato seu parecia um filme de terror, para a gente não desanimar e desmotivar para o propósito da sessão, que é promover melhorias. Nós já estamos, assim, com o tempo esgotando, a Ana Virgínia está com a mão levantada, vou deixar ela falar e depois, se o Clênis quiser fechar com algum comentário. Na verdade, até mais uma curiosidade. O fibrinogênio, vocês conseguem fazer rápido na urgência? Numa situação dessa? Como é Defina que é? rápido, né, Ana? Defina rápido. Mas ali Quanto tá tempo demora para sair um resultado de fibrinogênio? Se a gente tiver, Efetivamente. se tiver envolvimento do, assim, resolvendo logística de levar ao laboratório, etc., 40 minutos a gente tem um fibrinogênio na mão, se a gente pedir o empenho pessoal. Tá. É só isso. Vamos lá, para ela passar a palavra para o Clênis, então. Boa noite, pessoal. Mais uma vez, muito feliz com mais essa sessão e os nossos agradecimentos da diretoria, da superintendência, pela disponibilidade de todos estarem aqui. E realmente eu espero que hajam mais sessões como essa para discutir tantos temas, né? E começar comentando o que a Cássia colocou no final, que eu acho importante, né? O médico não faz nada sozinho, né? E a importância da equipe multi estar junto, e nesse caso, estimular uma forma de que haja treinamento, né? Tanto da supervisão de enfermagem, quanto dos técnicos de enfermagem, uma forma deles passarem no setor de endoscopia, deles participarem de uma endoscopia, de saberem como funciona, para que efetivamente possam ajudar nesses procedimentos que podem salvar vidas e que realmente são muito complicados, né? Bom, alguns comentários que eu queria falar, no caso, a Cláudia já comentou a parte de endoscopia, eu só vejo que a parte que foi colocada aí em relação às próteses endoscópicas cobertas, né, não são procedimentos difíceis de serem feitos. E eu creio que com um pouco de treinamento, qualquer endoscopista pode passar e pode realmente ser muito melhor que o balão, né? E a gente tendo oportunidade de licitar, eu não vejo muito distante essa questão que foi colocada aí dessa prótese endoscópica, não. Realmente não é complicado passar a prótese, né? Em relação à parte cirúrgica que eu queria comentar, na época que eu fiz cirurgia, eu tive a oportunidade de participar de muitas cirurgias de hipertensão pórtica, de shunts, espleno-renal, né? Mas isso vem caindo num número, assim, tem poucos serviços que fazem hoje, porque a endoscopia assumiu a função. Então, quase que não tem paciente para operar mais, né? E eu estou comentando isso aqui agora porque eu sei, né, a literatura coloca, da importância de tentar fazer um shunt, né? E, geralmente o melhor é o espleno-renal mesmo. Mas as equipes cirúrgicas hoje que estão nos pronto-socorros não têm essa experiência mais, infelizmente. Tanto porque não tem paciente, quanto não tem mais expertise mesmo para poder passar a formação de um para o outro, né? Exceto em alguns centros de transplante
e outros que estão muito direcionados para isso, mas nos principais pronto-socorros não vai ter esse profissional para fazer o shunt. Então, o que vai ser feito quando vocês chamarem o cirurgião para operar, se ele encarar, vai ser a esplenectomia, a desconexão ásico-portal e o chuleio das varizes. Abre o estômago e chuleia mesmo por dentro, numa medida assim, quase que heróica mesmo, de parar o sangramento. Então, vai ser pouco provável que no nosso pronto-socorro, numa situação de emergência, a gente vai fazer um shunt. Vai acabar sendo a esplenectomia, a desconexão. E vou finalizar dando duas notícias boas, né? Primeiro é dizer que o Odilon tem mantido no estoque o cianoacrilato, né? Hoje, para vocês terem uma ideia, nós temos 6 ampolas no hospital, né? No caso de ser necessário usar para as varizes de fundo e gástricas também, como Cláudia falou. E em relação a uma notícia agora da última aula, né? Já estão no hospital 3 clipes para hemostasia endoscópica, no caso não varicosa, né? Então, uma notícia boa para vocês. Eu já dei notícia no grupo em relação ao processo licitatório desses clipes. Inicialmente, em 2020, antes da pandemia, foi previsto, para quem não sabe ainda, né, a licitação de clipes descartáveis, mais uma clipadora permanente. E isso não foi possível, deu deserto, e os clipes evoluíram, o custo deles também caiu. Isso foi modificando e hoje os clipes são totalmente descartáveis e o que a gente está licitando é totalmente descartável, já num custo bem razoável, né? Hoje, para vocês terem uma ideia, um clipe descartável custa aproximadamente R$560. Se a gente usar 3 clipes para poder interromper o sangramento de uma úlcera, fica em R$1.500, né? Alguém pode achar caro, mas realmente não é. Considerando o benefício e a economia que salva a vida dele, o que a gente deixa de gastar em tempo de CTI, em ato cirúrgico e tantas complicações que isso pode prevenir. Então, é isso que eu queria comentar e boa noite a todos. Obrigada, Clênis. Que sucesso, hein? Acho que nós temos que fazer realmente mais reuniões integradas. Essa notícia foi boa, rápido demais. Gente, realmente estou preocupada com o tempo aqui, principalmente com o ser humano que está aqui do meu lado. Cássia e Ana Virgínia, sucessores, assim, bem breves, tipo 30 segundos. Notícia boa, né? Muito boas as notícias, fico muito feliz. Só um comentário muito breve, vou falar rapidinho também sobre ressangramento, sabe, gente? Ontem, na hora que eu cheguei, a gente foi ver o histórico da paciente em questão, ela tinha tido recentemente outro episódio de sangramento e tinha sido tratado no Odilon. E essa paciente é um perfil muito, muito frequente, né, nosso, assim, de pacientes que ficam vindo sempre ressangrando. Então, a gente observa que, às vezes, quando esses pacientes têm alta, eles ficam um pouco sem segmento. Só para avisar, porque isso foi me perguntado ontem à noite, se lá no nosso setor a gente consegue fazer erradicação. Eu falei que sim, a gente pode fazer isso. A gente frequentemente remarca esses pacientes para fazer a erradicação das varizes, mas, infelizmente, esses pacientes não têm tanto segmento clínico. Então, o paciente volta, às vezes não está tomando beta-bloqueador. Às vezes, durante a própria internação, a gente sabe que os guidelines colocam para já iniciar o beta-bloque quando param as drogas vasoativas. A gente vê, às vezes, o paciente internado que isso não é feito. Então, só chamar a atenção, assim, sempre tentar dar alta para o paciente, fazer os encaminhamentos, encaminhar até para o setor de endoscopia, se for um paciente elegível para fazer, se tiver indicação, o paciente elegível para fazer erradicação, isso é possível, fazer ligaduras subsequentes, né? E tentar, assim, a gente tentar evitar que esses pacientes fiquem voltando, né, com ressangramentos após o primeiro episódio. Obrigada. Obrigada, Cássia. A gente realmente ponderou sobre isso na reunião conjunta, né, de coordenadores na sexta passada, e isso vai estar presente mesmo, reforçado no protocolo, no infográfico. Ana, rapidinho, para a gente terminar. Não, na verdade, só diante dessas notícias boas, né, eu queria saber do Clênis se dá para a gente retomar, discutir a questão do tromboelastograma. Eu acho, Ana, que não tem que esperar a próxima reunião do comitê, não. Pode retornar e propor para a Ana Augusta que vai dar andamento. Está pronto, na verdade está tudo pode pronto, mandar. Já tem estudo de viabilidade, só que parou em 2020 por conta da questão fez em 2020, mas chegou na mão do Guilherme em 2021 e parou.
Vamos Pandemia retornar. acabou. Pandemia Pode acabou. provocar outra vez. Muito bom, muito bom. Tereza, obrigada pela presença. Quer fazer algum comentário final para a gente encerrar? Bom, eu gostaria de agradecer, né, porque essas sessões elas tomaram essa proporção com um evento diverso na UCIA, né, e eu acho que essa discussão da endoscopia, da presença da cirurgia, ela é sempre importante. Uma coisa muito importante, Natália, que eu acho que a gente não pode deixar de falar também é a questão do balão. O balão, eu acho que as pessoas precisam ser treinadas para passar esse balão. Eu acho que tem que existir um infográfico que informe, que regulamente uma maneira correta de passar esse balão. Então, eu acho que treinamentos precisam ser feitos com balão. E eu acho que isso pode, inclusive, salvar a vida do paciente naquele momento que a gente não tem endoscopia, né? Então, evitar um sangramento maior até chegar à endoscopia como ponte. Então, eu acho que a gente tem que retomar essas coisas. E parabenizar o pessoal pelas aulas, foi bem bacana. E agora a reunião de sexta-feira para a gente poder fechar tudo isso aí, para a gente poder realmente concluir esse processo e esse evento adverso que a gente teve, para evitar que outros possam acontecer. Obrigada a todos. Boa noite. Obrigada, gente. Obrigada, Felício. Obrigada, Rafael. Obrigada, Elier. E obrigado, Clênis, né? Eu vou agradecer o Clênis, e aí, assim, ele representa todos os outros coordenadores, gerentes aqui presentes. Obrigada, viu, gente? Obrigada a todo mundo. Boa noite, pessoal. Até logo. Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite. Valeu, boa noite, gente.